Circle of Inevitability, capítulo 379. Especulação ousada. Único bar? Lumian ficou surpreso com a resposta. Locke, o fundador da reunião da mentira da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Encaracolados, está na verdade em Traer e conectado ao único bar. Isso não é um pouco coincidência demais? A impressão de Lumian sobre o único bar era que ele ficava diagonalmente oposto ao Salle de Bal-Unique. No porão, havia um teatro para shows de marionetes. A iluminação era fraca e as cores eram escuras, dando-lhe uma aparência ligeiramente sinistra. Inicialmente, ele não viu isso como um problema, mas agora que sabia que os clientes do Salle de Bal-Unique, que usavam monóculos, estavam em um estado sobreposto de Amon e não Amon, ele acreditava que o único bar, que poderia competir com este salão de dança e sobreviver, não era simples. Além disso, ele uma vez observou Léa do Departamento 8 entrando no bar. Ele suspeitou que fosse o esconderijo secreto do Departamento 8, projetado para ficar de olho nos Amons no Salle de Bal-Unique. Locke também poderia ser um membro do Bureau 8, um verdadeiro Beyonder oficial. Ou seria possível que ele meramente residisse no Quartier de l'Observatoire e reconhecesse a singularidade do único bar? Foi por isso que ele usou a máquina de escrever mecânica de lá para criar uma cópia da informação, impedindo que alguém a rastreasse até ele. Qual é o problema? Franca observou Lumian franzir a testa e mergulhar em pensamentos profundos. Após um silêncio prolongado, ela estendeu a mão direita e acenou diante dos olhos dele. Lumian refletiu por um momento e disse: há um problema significativo com este bar. Você conhece esse bar? Franca pareceu surpresa. Este homem parecia guardar muitos segredos que ela desconhecia. Uma risada suave escapou dos lábios de Lumian. Precisamos começar com Madame Hela e eu procurando pela fonte do esquecimento. Franca ficou surpresa. Quantas vezes preciso que você revele cada detalhe? Você é um tubo de pasta de dente, que solta um pouco a cada aperto? O foco estava na situação da fonte do esquecimento, e tudo isso aconteceu ao longo do caminho, explicou Lumian, sem se sentir envergonhado. Começando pelo seu encontro com o vigarista Ilhéu, Monete, e seus sustos repetidos, ele conectou Charles sendo enganado, a singularidade do Salle de Bal-Unique, e a conexão da Madame Mágica com Amon. Finalmente, ele mencionou que o único bar era diagonalmente oposto ao Salle de Bal-Unique, e um membro oficial do Departamento 8 já havia entrado e saído. Franca sentiu como se estivesse ouvindo uma história de fantasmas. Ela subconscientemente queria abraçar um travesseiro, mas não havia nenhum na poltrona reclinável. Rapidamente se livrando do torpor, ela endireitou as costas, tentando manter uma expressão que sugerisse que um homem de verdade não ficaria assustado com um incidente tão aterrorizante. Tudo isso foi usado para atormentar Jenna. Depois que Lumian terminou de falar, Franca resmungou e disse: você teve uma grande variedade de experiências. Você até encontrou um velho monstro que só existe em histórias de terror. Por que você não me avisou antes? Aquele vigarista aparece no distrito comercial de tempos em tempos. E se eu o encontrar um dia? É para sua própria segurança. Se você não suspeitasse de nada quando o encontrasse, ele não lhe daria atenção. Mas agora, se seu comportamento mudar quando o vir, ele pode ficar desconfiado e envolvê-la em seu parasitismo, Lumian alertou, meio assustando Franca. É verdade. Franca cerrou os dentes e acrescentou: da próxima vez que eu o encontrar, vou rezar pela proteção do anjo do Senhor Tolo quando eu chegar em casa. Ela deixou de lado o medo dos Amons e voltou a conversa para o assunto principal. Tudo isso está ligado ao único bar. Investigá-lo no futuro será muito desafiador. Franca de repente teve um palpite imaginativo.
Você acha que Loki já foi parasitado por um Amon? Lumian se esforçou para acompanhar a linha de pensamento de Franca e respondeu, hein? Franca continuou, seu tom grave, considere isso. Os livros e lendas do antigo Deus Sol estão desaparecidos há 2 a 3 mil anos, e já que as Bíblias das igrejas dos 7 deuses são copiadas dele, eles devem ter apagado informações relevantes. Como Loki conseguiu essas informações? Embora existam várias possibilidades, se ele for de fato Amon, isso faria sentido. Ninguém conhece a situação de seu pai melhor do que ele. Como filho de um transmigrador, sem mencionar que ele pode obter as memórias de Loki por meio do parasitismo, mesmo que não possa, ele pode perfeitamente agir como nosso companheiro. Você também mencionou que ele gosta de enganar e que já te assustou algumas vezes. Isso é muito semelhante ao comportamento usual de Loki. E quando Amon, do Sale de Bal e Unique, criou a duplicata, ele foi deliberadamente ao único bar, diagonalmente oposto, para usar uma máquina de escrever mecânica para confundir potenciais pistas. Isso também se encaixa com seu estilo. A imaginação ousada de Franca surpreendeu Lumian. Após um momento de reflexão, ele respondeu, isso explica por que essa informação estranhamente aponta para o único bar. Sob a orientação desse anjo maligno, a reunião da mentira gradualmente sentiu desespero pelo futuro e perseguiu sua própria alegria. Foi um desenvolvimento razoável para eles começarem a mirar em outros membros da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Encaracolados. No entanto, Amon não levaria intencionalmente a informação ao único bar, pois isso naturalmente faria os investigadores suspeitarem dele, que reside na diagonal oposta. Talvez ele tenha antecipado os pensamentos dos investigadores, rebateu Franca. Lumian balançou a cabeça lentamente. Se fosse Amon, sua adivinhação teria sido enganosa ou você não teria recebido uma resposta. Sim, de qualquer forma, isso é de fato uma possibilidade. Planejo visitar o único bar para tomar uma bebida nos próximos 2 dias e investigar a situação no local, mas não vou me aprofundar mais. Franca reconheceu suas palavras sucintamente e suspirou. Na verdade, também percebo que a probabilidade de Loki ser parasitado por um Amon é muito baixa. Nosso principal propósito em comparecer à reunião é fazer a transição para um estado especial. Nesse estado, o artefato selado emprestado de Madame Hela deve ser capaz de detectar quaisquer anormalidades nos corpos de cada membro. Ele não transformará o objeto correspondente e o deixará onde está. Estou apenas encontrando desculpas para mim mesmo. Não é sensato perseguirmos Loki sem evidências substanciais e fortes suspeitas. Isso me faz sentir como se tivesse traído a sociedade de pesquisa e meus companheiros. É por isso que espero que Loki tenha sido de fato parasitado por Amon. Dessa forma, não terei um sentimento de culpa semelhante. Estaria ajudando a sociedade de pesquisa a eliminar perigos ocultos. Filtrando anormalidades no corpo, entrando em um estado especial e participando da reunião. Mas nada aconteceu com Termiboros. Lumian se perguntou se era porque o selo do Senhor Tolo era único ou se o artefato selado de Madame Hela não tinha a habilidade de filtrar anormalidades e proteger contra anjos parasitas como Amon. No entanto, ele não expressou nenhuma objeção naquele momento e, em vez disso, sorriu. Na minha opinião, definitivamente há algo errado com Loki. É apenas uma questão de se é um problema maior ou menor. Quando ele lhe vendeu a informação, ele a encorajou a explorar o subterrâneo e procurar mais vestígios do antigo Deus Sol. Sim, Franca confirmou, ele também mencionou que em tais lugares, quanto maior a sequência, mais perigoso é mais fácil perder o controle. Apenas Beyonders de baixa e média sequência como nós podem se aproximar. Essa é apenas uma perspectiva relativa.
Você achou perigoso quando eu explorei a fonte do esquecimento antes? Lumian perguntou. Era extremamente perigoso, reconheceu Franca, que sabia muito sobre o assunto. E você nem sabe que a aparição do Imperador do Sangue quase me pegou. Lumian murmurou. Procurar pelos restos do antigo Deus Sol provavelmente será ainda mais perigoso. Se Loki não fizer uma tentativa, ele estará essencialmente usando você como bucha de canhão, encorajando você a explorar o subterrâneo. E se ele tentar, ele inevitavelmente será corrompido e gradualmente sofrerá mutação. Ele não tem como usar a purificação de uma grande existência como o Senhor Tolo. Então, é crucial localizar Loki o mais rápido possível. É do seu interesse e do dele. Franca mordeu o lábio e concordou, você está certo. Loki claramente tem intenções maliciosas nesse assunto. Os outros membros da reunião da mentira podem estar curiosos e dispostos a participar, mas acredito que estejam cooperando com ele. Após persuadir Franca, Lumian perguntou curiosamente, diga-me, o pré-requisito para entrar na reunião é entrar em um estado especial. Que estado é esse? Franca, sem mais hesitar, compartilhou ansiosamente. Eu perguntei à minha portadora da Carta dos Arcanos Maiores sobre isso antes. Embora não pudesse revelar o encantamento ou fornecer uma descrição detalhada da reunião, ela especulou que envolve um poder de ocultação, com base na minha descrição e seus efeitos. Poder de ocultação. Lumian assentiu. Estava realmente bem escondido. Até mesmo o encantamento estava escondido, impedindo que alguém o descobrisse. Franca continuou. O poder da ocultação está associado ao caminho da noite eterna, que é o caminho divino controlado pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. Ela baixou a voz e acrescentou, suspeito que Madame Hela seja afiliada à Igreja da Noite Eterna. Parecido com o 007? Lumian perguntou. Ele não tinha encontrado o 007 hoje, pois muitas pessoas tinham participado da reunião, e ele não conhecia o traje usual ou a equipe de 007. Franca confirmou sucintamente sua suposição. Algo nesse sentido, mas ela pode ter uma posição mais significativa. Ela está em um nível mais alto e tem acesso a mais conhecimento oculto. Lembrando das ações de Madame Hela para obter a fonte do esquecimento, Lumian não pôde deixar de concordar com a avaliação de Franca. De fato, a dama possuía uma riqueza de conhecimento secreto. Além disso, ela usava um anel de diamante negro que claramente excedia itens místicos comuns e era suspeita de possuir poderes divinos. Além disso, o artefato selado que ela havia pegado emprestado para convocar a reunião estava além da imaginação de Lumian. De maneira casual, Lumian perguntou, quais são as principais manifestações dos poderes do caminho da noite eterna? De acordo com os cadernos de Aurore, as 3 primeiras sequências desse caminho eram Sem Sono, Poeta da Meia-Noite e Pesadelo. Elas envolviam principalmente o aumento da espiritualidade, o aumento da força mental, a redução da necessidade de sono, a aplicação mística da poesia e a habilidade única de induzir o sono em outros. Franca pensou por um momento e respondeu: o poder da ocultação, o comando sobre espíritos e a habilidade de criar sonhos realistas. Sonhos realistas. Lumian ficou surpreso com a resposta. Ele não pôde deixar de se lembrar do sonho realista que teve nas ruínas de Cordu. Ponto.